Olá pessoal, estamos aqui com Carlos Ziontech, agora em pessoa, que é o candidato daqui de Curitiba, deputado federal pelo Paraná, pelo Novo, aí também parte do Livres. Estamos aí para conversar. Carlos, se apresenta aí pra galera. Olá galera, tudo bom? Meu nome é Carlos, eu tenho 27 anos, sou um dos fundadores do Livres no Paraná, em conjunto com um grande time, grande elenco. Hoje sou filiado ao Novo, candidato a deputado federal e 3001, né? Agora já campanha. Agora já pode. Já posso falar o Agora número. já pode, finalmente. Estou de acordo com a lei eleitoral. Não, é tão babaca esse negócio de lei eleitoral, né? Não, você pode fazer tudo, mas se falar o número aí não vale. Você pode fazer, literalmente, os presidenciáveis rodam o Brasil falando sobre tudo. Ah, é o número do partido. Ah, mas é o número deles também. Sério, não faz E é o número do partido. Quer dizer, o teu ainda vai ter o complemento. O do partido não é 30. 30. Aí, mas se colocar, aí não pode. Enfim, a gente tá aqui pra falar de várias coisas diferentes, porque assim, é legal de deputado federal, porque faz tudo, né, mas né? eu tô trazendo a galera aqui pra eles falarem das áreas de especialidade deles, e no caso do Carlos, é trazer investimento pro Brasil, basicamente, às vezes trazer de fora, às vezes boa parte de dentro e tudo mais, então gerar emprego, diferente dos presidenciáveis que falando lá, pode gerar emprego, né, porque trabalha com isso, então... Exatamente, embora seja um grande economista, falam tão bobagem, gerei empregos. Ele não gerou emprego nenhum. Quem gera emprego Quer dizer, quando ele empresário. tava presidente banco, talvez... Na área privada, né? Eu lembro que eu falei isso no vídeo que eu zoei ele, depois eu editei, não, mas como presidente banco ele gerou, mas ele fala, não, quando eu era presidente do Banco Central... Não, vai te catar, filho. Ele provavelmente gerou mais desemprego, na verdade, né? Mas, enfim... Isso é outra conversa, né? outra conversa. Mas, basicamente, hoje, enfim, eu trabalhei durante anos na Deloitte, na parte de auditoria, a parte financeira sempre foi meu métier, e hoje trabalho com fusões, aquisições e dívidas estruturadas. Traduzindo isso para um português mais claro, eu busco recursos para empresas, de duas formas. Ou via a capital social, né, onde o investidor vira sócio, ou através de dívida. E a gente traz recursos aqui dentro do Brasil, mas onde que está o dinheiro? No mundo. China, Estados Unidos, Europa, tem muito recurso. Quer dizer que você traz chinês aqui para o Brasil? De preferência, bastante. Você parte do plano globalista. Exatamente. Eu não posso me sair nessa, porque daí eu te interrompo demais. Desculpa. Eu sou financiado, inclusive, pelo George Soros. Não, só pra clarificar, não. Tá? Não, é brincadeira, galera, é brincadeira. Tem gente que vai falar, não, descobrimos. Flagrado. São sacos. Exatamente. Não, e o pior que fala, do Livres, inclusive. Dava pra conversar do Livres. Financiado pelos irmãos Koch, Soros, enfim, todo mundo. São sacos. Mas enfim, e qual que é a dificuldade de trazer investimento pra cá? Especialmente internacional. Basicamente, qual que é a grande dificuldade? Os grandes fundos no mundo todo são os fundos de pensão. Existem outros fundos de private equity e tudo mais, mas são fundos de pensão. São fundos de empresas, onde os funcionários botam dinheiro e eles são gerenciados. Quem assiste aquela série Billions, tem o fundo de pensão, por exemplo, dos policiais de Nova York. Que os caras gerem 1,5 bi dólar. É uma parada surreal, coisa que no Brasil, infelizmente, não acontece ainda. A gente tem a Previdência Social, enfim, toda aquela coisa que a gente sabe que não funciona, esquema de pirâmide. Bom, na verdade, os que tem, né, que era Prev, Petros, Funcef, deu tudo a desgraça que deu, né? Influência política, isso é outra exatamente. Conversa. Outra conversa. Então, basicamente, os fundos, eles têm regras, eles são estatutários, certo? Então, eles têm algumas regras que eles têm que seguir e eles não podem descumprir. Aliás, deixa eu tirar o microfone da frente do Novo aqui. Agora fica melhor. Pronto, Livres. Ok. Mas eles têm as regras que eles têm que cumprir? Exatamente. E várias regras de compliance, de segurança, até para uma segurança própria do investidor. Até porque a gente está falando da aposentadoria de milhares de pessoas, né? Não é simplesmente um investidor. É o cara, o policial, o enfermeiro. O cara não tá apostando dinheiro da cachaça ali, né? Exatamente. É dinheiro da vida toda que provavelmente vai pagar a aposentadoria dele e dos filhos dele vai ajudar nesse sentido. E tem regras. Uma das regras é o rating. A Fitch, Moody's são agências mundiais, a Standard & Poor's, enfim, são agências... É aquele rating, A, B, BB, BB, enfim. Eles chamam de Double B, né? Double B Flat, que é o 0, Double B minus, enfim. São níveis, das 3 principais agências são essas. Mas enfim, eles têm ratings. E as empresas e os países são avaliados conforme esses ratings. Grande parte dos fundos não podem investir em países quando tem um rating menor. Então, exatamente, quando o Brasil tem eles chamam de downgrade, né? Ele tem um rebaixamento de rating, todo mundo fala, isso tem nada a ver, não importa. Eu não como rating. Da série não como PIB, não como rating. As pessoas não entendem que às vezes podia ter um fluxo gigantesco de capitais, de dinheiro. Vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem um câmbio favorável para investidores de fora. Os caras querem muito investir. Eu conversei assim com diversos. Eles queriam botar dinheiro no Brasil, mas não podem. É porque estatutariamente, é regra, é lei. Eles não podem, de maneira alguma, botar dinheiro no Brasil. O rating não tá... Pode ser legal, pode ser um negócio do caramba, eles podem conhecer a empresa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, é proibido. É proibido, é contra a lei. Se eles fizerem isso, eles... Então tem que subir o rating. Tem que subir o rating. E o que sobe o rating no Brasil?
não só das empresas, mas do país em si. Estabilidade política, que a gente não tem, né? Nenhuma estabilidade política. Política macroeconômica alinhada, superávit fiscal, enfim. O principal é superávit fiscal, né? Os caras olharem a pergunta simples. Olha, é o seguinte, a gente vai investir numa empresa num país. Se esse país falir, a empresa provavelmente vai pro saco também. Exatamente. É muito difícil, então é muito difícil você ter alguma coisa assim completamente desconectada. Só empresa assim que é puramente exportação, alguma coisa assim, mas ainda assim vai ter. Então assim, os caras olham, esse país aqui tem um rating BB ruim. Então essa empresa também não dá. Exatamente. Então, e boa parte. Se eles acham que o país vai quebrar, não vão botar dinheiro lá. Basicamente isso. E quando e você pode fazer uma avaliação individual da empresa, uma análise de rating da empresa. Ela já começa tendo como base o ranking do país. Então ela dificilmente vai ter um ranking muito superior ao ranking do país. Então o país acaba ancorando e levando para baixo esse tipo. Então você impede, cara, é muito dinheiro. Assim, é um dinheiro... Só pra gente ter uma noção, aliás, eu até esqueci de falar isso antes. Quanto dinheiro a tua empresa Legacy eles mexem por ano? Cara, hoje a gente tem, pra captar, a gente tem mandatado, fala mandatado é quando você tem o que você está operando. A gente tem 1,2 bi operando. Mas isso é muito pouco perto do que a gente poderia operar. Vou dar um exemplo. A Blackstone, que é o maior fundo... 1,2 bi de reais. Reais. Tá, só pra clarificar. A Blackstone, que é o maior fundo do mundo, tem 6,7 tri para investir. 6,7 tri. Por menos de 1 bi esse cara nem atende o telefone, não. Eles só fazem operações gigantescas. E os caras acabam não investindo no Brasil. Ou por outros braços eles acabam até investindo aqui. Mas, enfim, tem muito dinheiro, podia vir para cá. Muito dinheiro. A China é um pouco menos criteriosa nesse sentido. Mas Europa e Estados Unidos, cara, não tem Aliás, jeito. por isso que eles estão entrando tanto no Brasil, né? Eles não se importam tanto. Exatamente. Todo mundo que tem um critério maior. Digamos que a China tem mais apetite a risco. Por isso que dá as merda que dá lá. A China é um caso à parte, né? Mas esse é o entrave principal de investimento hoje, né? Exatamente. Esse é o principal entrave para poder entrar dinheiro para fluir. Para eles se interessarem e poderem investigarem, buscarem empresas. Beleza, quando passa por esse critério, digamos que eles têm um rating mais baixo, eles vão para o segundo passo. Aí tem insegurança jurídica. O desrespeito a contratos no Brasil é algo surreal. Principalmente na área... Cara, aí vamos para private equity, que é investimento em empresas mesmo. A parte trabalhista, quando você conversa com alguém de fora, ele começa a fazer algumas perguntas e vai respondendo e ele fica indignado. Porque hoje, assim, até a reforma trabalhista melhorou um pouco, atenuou um pouco a situação. Mas ainda hoje... Os investidores eles ficam muito surpresos com a realidade trabalhista. Você faz um contrato, tem regras bem claras, estabelecidas, um contrato bem formatado. Aí você tem que avisar o cara, a propósito, isso aqui não vale nada. Basicamente, assim, hoje em dia um pouquinho mais, mas até antes da reforma trabalhista, não fazia diferença nenhuma. Até esse dia... Tem que explicar Brasil pro investidor, né? O cara fala, vou pôr um bi aí, mas me explica como é que é essa coisa. Meu Deus! Eu tava, inclusive, conversando com um empresário português e a gente tava batendo papo sobre processos trabalhistas e tudo mais. Ele tava me contando um episódio onde ele tinha um funcionário, chão de fábrica, trabalhando com ele há 7 meses, e o funcionário entrou com um processo de R$750 mil. 750 mil reais. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Qual era a alegação? A alegação, muito engraçado, é que ele tinha desenvolvido uma hérnia de disco por causa do trabalho dele. Sendo que... Quantos meses? 7 meses. Assim, não sou médico, não vou... Ele carregar 300 kg nas costas por dia? Não, né? Exatamente. Enfim, ele entrou com um processo e perdeu. Perdeu, obviamente, foi comprovado que a era já era mais antiga e tudo mais. Mas o que aconteceu? Ele poderia... Se o juiz tivesse acreditado, tivesse comprado a ideia... Já era. Imagina, ele podia literalmente falir uma empresa que na época devia ter uns 70 funcionários e arranjar 70 desempregados para isso. Não, mas a outra coisa que eu lembro que a gente estava conversando antes, que você estava falando disso especialmente para hospitais, porque a tua empresa faz parte de financiamento para ter capitais para hospital. Exatamente. E aqui acho muito um ponto, a galera se pergunta por que saúde... Então isso é curioso também, você fala assim, como é que ele vai melhorar a saúde? Você já pode falar, eu já tô melhorando. A gente já tá tentando ajudar. Tá fazendo alguma coisa. A gente já tá tentando ajudar de alguma maneira. Galera, só pra avisar, eu preciso fazer um corte porque a câmera para de gravar depois de uns 10, 11 minutos, então a gente teve que parar no começo. Mas você estava falando, tem 2 tipos de financiamento do hospital? Exatamente. Quando hospitais terem SUS no Brasil, certo? Existe a gestão plena estadual, certo? A gestão estadual, que o recurso vem do Ministério da Saúde, certo? Vai para o governo do estado, para os cofres do governo do estado, e o governo do estado decide como quer gastar. Então, digamos aqui, hoje é o Beto Rich, enfim, agora a Cida Borghetti, eles decidem se eles querem pagar o hospital, se eles querem, enfim, pagar quem eles quiserem, eles decidem como gastar esse recurso dentro da área. Ou qual hospital. Ou qual hospital, qual hospital, com qual velocidade.
E você vê, por exemplo, o Hospital Evangélico e todos os hospitais financiados por SUS que atendem SUS aqui em Curitiba, quebrados. Literalmente quebrados, porque em Curitiba é uma lei municipal, uma decisão do município. Isso vem através do Ministério da Saúde para o Estado. Em outros casos, você vê bons hospitais no Brasil, como que eles funcionam? A gestão plena municipal, onde o recurso vem do Ministério da Saúde, passa pela prefeitura, só que já vem carimbado. O prefeito não pode, a gestão pública não pode fazer nada mais com esse dinheiro a não ser pagar o hospital. E o que isso dificulta? Que daí você evita que o cara caloteia, né? Exatamente. Aí vamos explicar o que isso acarreta. Hospitais têm uma dificuldade gigantesca de conseguir financiamento, por quê? Porque no Brasil, se você botar, ninguém quer aceitar o imóvel de um hospital como garantia. Por quê? Porque se forem penhorar, o juiz nunca vai despejar o hospital. Nunca vai falar, dá o hospital pro cara lá. Exatamente. Isso nunca vai acontecer no Brasil. Nunca, em hipótese alguma. Mesmo que ele tenha desrespeitado contratos, mesmo que ele seja um caloteiro, nunca vai acontecer. Então o hospital não pode usar o seu ativo fixo. Então o que ele tem para usar? Os recebíveis. O que eu vou receber no futuro, né? Então eu te dou de garantia o meu faturamento futuro. Exatamente. Só que daí, como o governador pode decidir não me pagar, pra você eu tenho pra prometer um saco cheio de nada. Exatamente. E daí o que acontece? Os bancos, fundos, enfim, não aceitam esse tipo de recebível. A diferença é quando é esse recebível com carimbo, é que ele sai do Ministério da Saúde e vai direto pro banco. Então ele sabe que ele vai receber. Exatamente. Então você pode dizer que você consegue diferenciar qual é o tipo de gerência do hospital pelo tipo de equipamento que eles têm. Você bateu o olho ali, você olha e fala, tá novo isso aqui, deve ser isso. Exatamente, cara. Hospitais que tem atendimento do SUS, majoritariamente, é quando eles recebem recursos diretamente carimbados. Senão, cara, eu garanto pra vocês que tá sucateado. Tá sucateado. E exatamente. E essa é uma das coisas, eu achei, isso é uma das coisas legais que eu queria trazer pra você, porque isso que eu gosto de trazer a galera especialista e tudo mais, que assim, eu não sabia disso quando que a maior parte das pessoas não sabia disso. Porque a galera fala, assim, o SUS tá sucateado, só que tem alguns hospitais que são bons, parte do SUS funciona. Aí você fala, tá, é o tipo de gestão. Exatamente. E assim, e daí, é só pensar qualquer empresa. Quando você não sabe quando tua receita vem, como você faz? Como você planeja o fluxo de caixa? Como você compra material? Aí o que acontece? Os hospitais vão lá e compram um monte de material. Quando tem dinheiro, compra um monte pra ter pra muito tempo. Às vezes não precisava. Aí ele não consegue ter nenhuma gestão nenhuma. Aí você tem hospital com um monte de equipamento novo embalado e outro hospital precisando e lá. Exatamente. Aí você tem hospitais excelentes que fazem um baita atendimento e outros que não. E é tudo um interesse político. Porque quando que o governo estadual vai deixar a prefeitura de Curitiba alterar isso? Provavelmente nunca. Vai querer controlar, né? Ele fala, não, vai ter que vir falar aqui com o governador, ó, vem aqui falar com o tio. Que a gente vai fazer. E é aquele mesmo sisteminha eterno, onde vai com o pedizinho na mão, todos os prefeitos vão com o pedizinho na mão, implorando para receber algum dinheiro. Aí, basicamente é uma compra de apoio político. A venda de apoio político. Isso aqui em Curitiba rolou, inclusive, né? Não nisso, mas em transportes, mas é outra história. Mas ainda em investimentos no Brasil. A gente estava falando de trazer dinheiro internacional e tudo mais. Falando de dinheiro no Brasil, como é que tá o investidor brasileiro, os caras que querem trazer, os caras que estão querendo operar aqui? Hoje, vamos falar de cenário esse ano. O que aconteceu esse ano? A gente começou com um ano muito bom. Pessoal animado, pessoal, enfim, interessado, querendo botar dinheiro, querendo rodar algumas operações. Assim, tinha o volume. Tem dinheiro em caixa. Os fundos têm dinheiro em caixa. Não é falta de caixa. Não, hoje não é falta de caixa. Hoje tem dinheiro, tem fundos operando, tem veículos operando tranquilamente. Só que aí você teve uma recusa de reforma da Previdência. A partir do momento que ficou claro para o mercado que não haveria reforma da Previdência, que o rombo e o déficit ia aumentar cada vez mais, até existe um estudo que diz só por atrasar um ano, ou seja, da gente fazer reforma ano que vem. Graças a Deus ocorreu ano que vem. Se sair, esperamos que aconteça, né? Espero votar nela. Espero votar favorável nela, ser um dos de que estiver propondo ela. Mas enfim, quando o mercado sentiu que não ia acontecer, o mercado puxou os freios. Na hora que... porque daí você olha e fala, bom, isso aí, também muita gente não sabe disso, mas qualquer investidor de respeito tem um Excel bruxaria dele lá, que o cara tem, não, vai acontecer isso, teu déficit é esse, aí já projeta o gráfico, vai falir, os números já mudam, pisca lá, é o que a gente chama de precificar. O mercado precifica. Qualquer coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o Lula foi preso, todo mundo já tinha precificado isso, porque já estava provável. Quando as coisas vão se desenhando, o mercado vai precificando. A não ser quando muda, os caras mudam. A não ser quando acontece um efeito, um cisne negro, um Black Swan, acontece do nada, assim, é alguma coisa que a gente não esperava. Aí, beleza, o mercado não precifica e a bolsa varia. Mas, normalmente, quando os acontecimentos vão paulatinamente, o mercado já vai precificando e o mercado vai variando. Vou dar um exemplo. Quando a Ana Amélia foi anunciada vice do Alckmin, o mercado subiu. Porque o mercado identifica que a Ana Amélia era um bom vice para o Alckmin. Que precificou e foi. Precificou e foi. É assim que o mercado funciona. E assim, tem muita gente segurando absolutamente esperando as eleições.
Hoje o mercado tá não travado, mas existem operações acontecendo. Tem gente fazendo, e especialmente aquelas se posicionando, né? Ah, não, eu tô querendo ficar assim e tal. Exatamente. Isso de fato está acontecendo, o mercado está atuando, mas tá com o pé atrás. Ainda tá com o pé E só pra esclarecer, o mercado a gente não tá querendo dizer assim, alguém comprar ou vender uma ação só. Não. Mas é alguém ir lá e comprar equipamento, alguém ir lá e contratar. São grandes tipo operações. coisa. Por exemplo, eu vou dar um fundo de investimento entrar, comprar metade de uma empresa, entrar como minoritário, ou fazer a compra completa. Porque também isso, quando um fundo vai lá e compra metade de uma empresa valendo 30 milhões, os caras vão lá, botam 15 milhões, os caras vão pegar esses 15 milhões e botar dentro da empresa, né? Então Exatamente. essa aquisição, por mais às vezes que seja uma aquisição, às vezes até acionária, isso é investimento pra dentro da empresa. Só que a galera acha que tipo, mas o que o cara comprando Petro 4 lá muda na minha vida? Só pra esclarecer, tá? É que assim, as pessoas ainda hoje não percebem o quanto isso impacta na vida delas. Como as operações macro lá em cima acabam impactando no teu dia a dia. Enfim, hoje infelizmente o mercado é muito travado. Existem setores que, por exemplo, poderiam ter... Eu falo um exemplo muito claro, né? Setor aéreo no Brasil, que até a gente teve alguma tentativa de abertura, mas hoje em dia ainda é fechado para investidores estrangeiros. E só dá prejuízo. Isso dá prejuízo. Porque é um mercado que basicamente é suscetível à variação de câmbio por causa do combustível. O combustível de aeronave flutua. É dólar. É dólar. Tem uma folha de pagamento altíssima, certo? É extremamente regulado. E peça também é tudo dólar, né? Tudo assim, o mercado, tirando a Embraer aí... Que tirando a Embraer, Boeing e Airbus. Airbus. Dólar e euro. Vai fazer o quê? Exatamente, assim, então eles acabam sofrendo com isso. E é um mercado que se abrisse, a gente poderia expandir muito mais, tem várias linhas que não ocorrem. Inclusive, eu soube da notícia que a Latam fechou a linha Curitiba-Porto Alegre. Não tô sabendo dessa. Não tá mais acontecendo. E é um destino recorrente, porque não vale a pena financeiramente. Então, cada vez mais... O mercado Se não vale a pena levar alguém de Curitiba para Porto Alegre, eu não sei o que vale, bicho. Eu também não Mas sei. essa é a situação que a gente tem. Exatamente. Mas a gente tava falando de investimento hoje, né? Como é que tava? Desculpa. Tangentes que eu faço. A galera vive me xingando por isso. Cara, é parte do canal, desculpa. Mas como é que tá o investidor? Os caras estão vindo falar com vocês. Cara, o que eles têm sentido? Eles querem deixar as coisas posicionadas, mas a maioria não quer tomar decisões antes da eleição. Antes de ter pelo menos uma clareza maior do pleito eleitoral. Porque hoje a gente tem uma situação, Bolsonaro liderando pesquisas, certo? As pessoas tentando precificar o posicionamento do Haddad. Ninguém sabe se... O que é o Haddad, se é viável, se não é. Qual é o efeito Lula? Essa coisa, né? Voltando pra galera assim, investidor. Como eu falei, o cara tem a planilha bruxaria dele do Excel e daí o cara calcula upside e downside, quanto sobe e quanto desce. E é por isso que o mercado gosta do Alckmin. Não que a gente goste, mas por isso que o mercado gosta do Alckmin por um motivo muito simples. Ele é uma quantidade definida. Assim... Você consegue botar ele na planilha. Você não consegue pôr um Bolsonaro na planilha e falar, não, vai acontecer isso. Não dá, velho. Eu lembro, a gente estava num evento que a gente participou na PUC e eu falei uma frase que pra mim é definidora. O mercado gosta de previsibilidade. O mercado gosta de saber tipo, o que vai acontecer. Se ele tem um caminho, sendo bom ou sendo ruim, ele gosta de previsibilidade. Porque ele sabe o que vai acontecer, ele se prepara, se especifica e ele tem um fluxo. O Alckmin é um cara previsível. Por isso que o mercado apoia. Não que a gente apoia, né? Só deixando isso claro. Mas é por isso que... E já declarei meu voto, eu sou João Dionísio Amoedo, 30. Também. sem a menor dúvida, eu voto nele, farei campanha. E tenho esperança de que ele cresça aos pouquinhos. Inclusive, tô ficando surpreso. Eu só ando de Uber. Pois é, a gente fez agora a gente fez, como se eu tivesse feito alguma coisa. Teve terça-feira agora o evento do Novo aqui, o maior evento do Novo na história. O maior evento do Novo na história. 2000 e quantos? 2.300 pessoas, num teto positivo gigantesco. E sabe o que eu fiquei mais surpreso? Uma terça fria, que hora desgraça. Curitiba, né? Curitiba. Mas a informação que me deixou mais surpresa é quando eu não sei se foi o Bernardinho ou foi o João que perguntou quem eram as novas pessoas, quem nunca tinha no evento novo. Assim, deu 60-70% nunca tinha no evento novo. E é sempre isso. É sempre isso. Minha mãe. Minha mãe é professora, sempre foi de esquerda, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas enfim, assistiu o João, virou fã do João Dionísio, falou, cara, é isso aí mesmo. É um fenômeno bom, né? Eu sempre falo isso, o problema do Novo é só marketing, é só a galera ficar sabendo que o produto é bom, né? Só precisa notificar. É que assim, eu acho que o Novo acaba representando, não falando que o Novo é um partido perfeito, mas enfim, hoje é o mais perto que a gente tem disso, na verdade, né? Mas enfim, caminha com uma reta direcionada, tem um estatuto muito bem definido, tem regras muito bem definidas, pro bem ou pro mal, segue as regras. E enfim, é um partido que você pode confiar. Sim. Você sabe que aquilo que a gente promete, a gente vai entregar. E é um partido que aprende também, né? As cagadas que faziam em 2015 não estão fazendo mais. Exatamente. Aquela coisa, sempre vai ter erro, né? Sempre tem gente pra criticar, mas nunca tá fazendo nada, mas... É que é muito fácil, né, criticar erros, na mas zona de conforto. aprendem, né? Exatamente. Vamos ver o quanto vai aprender com a eleição desse ano, né? Se aprenderam em 2016, esse ano vai ser um grande claro, acho que esse vai ser o principal, a principal chance de aprendizado novo.
Acho que a gente, tanto candidatos quanto diretórios, estamos aprendendo. É a primeira eleição geral, eleição de dimensão nacional, você tem 18 estados mais DF, 5 governadores, 6 senadores, 240 deputados federais, cento e poucos candidatos a deputados estaduais. A gente vai eleger muita gente, com certeza, mas vamos aprender muito. A gente vai errar muito, mas a questão é aprender. Sim. Mas acho que hoje o Novo acaba transmitindo aquilo que o brasileiro mais quer dizer, indignação. Acho que o Novo nasceu de uma indignação muito forte. Pô, não É um voto de protesto que não é um voto meme. Exatamente. É um voto de protesto assim, não aguento mais o status quo, o establishment. Tipo, mudando a frase um pouco, é um voto de protesto um pouco mais esclarecido. Você não fala assim, vai... Você fala, não, pera, tem alguma coisa diferente, eu quero fazer uma... Não, vamos lá, pá, quebra os caras. Exatamente. E assim, acho que até... Não é o voto tiririca, né? Exatamente. Até porque assim, eu fiquei impressionado, honestamente impressionado com a qualidade dos candidatos do Novo. O processo seletivo realmente funciona. É chato um processo, um processo de 4 etapas. É só você ver quem não passou. Exatamente. Você tem um processo de 2 a 3 meses e eu falo assim, é chato de fazer, é demorado, tem um monte de burocracia e tudo mais, mas é extremamente importante porque funciona. Funciona e tira pessoas que realmente não têm nenhuma ligação ideológica. Enfim, E que é a prova, só pega um candidato mediano do Novo e coloca como candidato mediano de um partido fisiológico qualquer. Cara... Não, é 10 a 0. Nossa, não tem graça, mas essa é uma coisa. A gente começou a ter... Teve até uma galera que foi honestamente cara de pau de vir atrás do canal e falar, eu queria ser entrevistado. Aí o cara não tem nada a ver, mas só tentou. Aí você olha e fala, minha nossa senhora. Que nem, às vezes eu tenho umas interações com alguns deputados estadual ou federal, assim, às vezes por passagem, ou equipe, ou assessoria, você olha e fala, mano... Meu Deus. Nossa, cara. Sabe, muita gente... E isso é uma coisa que eu fui começando a perceber comentando no canal. Muita gente olha e fala assim, não, mas esses políticos, eles fizeram isso aqui porque foi um grande plano e não sei o que. Cara, a melhor tese é que 70% envolvidos no mínimo eram idiota e física burrada mesmo. Cara, eu diria neandertalismo mesmo. Eu diria que é mais. Eu diria que assim, todas as cagadas políticas acontecem de maneira geral. Todas é muito exagero, mas. Não, todas não, mas a grande maioria sei lá, é 5% pensando. 5% maquiavélico, Eduardo dos Cunhas da vida, maquinando e só direcionando. Só comprando interesse, só direcionando. Faz isso e guiando. É muito mais uma manada sendo orientada do que gênios do mal ali. E é legal ver os candidatos do Novo vindo mais preparados, sentando a porrada nisso. E é legal também que isso é uma coisa que eu converso com todos os candidatos, não só com você, mas tem vários por aí, que especialmente galera do interior, assim, que eu pergunto, pô, e a galera tem dificuldade de entender, né, quando o cara chega com a plataforma novo, assim, tal, desburocratização e tudo mais. Muita gente pensa, não, mas o capial lá do meio do mato não vai entender. Os caras falam, cara, entende, ele saca, ele entende, vê as diferenças. Eu acho legal isso, é uma daquelas coisas assim que você sabe quando você vê, né? É que assim, interessante infelizmente, isso. Principalmente no Brasil, mas principalmente a esquerda, acho que o brasileiro, o pobre é burro. Eu sinto isso, pessoal, a esquerda quer infantilizar. Pelo contrário, o cara sabe... Tem muita gente na direita também. Assim... Principalmente libertário também. Você é muito babaca de maneira geral. Exatamente. A gente pode concordar nisso. Exatamente. Pelo contrário, o pobre não é pobre porque ele quer. Ele tá numa situação ali complicada e ele só quer que parem de atrapalhar a vida dele. Citando um grande pensador italiano-brasileiro, Adriano Genturco. Grande, gênio. Pobre só é pobre, não é burro. É exatamente isso. As pessoas não entendem isso. Você não tem que infantilizar ele. Ele sabe muito bem o que ele quer. Até a pesquisa da Perseu Abramo... Da pesquisa lá em São Paulo, que eles descobriram que a população pobre admira gente rica e quer ser rico e quer ter esforço. Pois é. E quer o Estado cada vez menos na vida deles. Hoje, cara, eu digo... É aquela coisa que eu falo, né? Acho que, no mínimo... Eu costumava falar 5 a 10 milhões, mas eu já tô inflacionando para 10 a 30 milhões de pessoas prontamente se declarariam libertárias se elas só soubessem o que é isso. Vou dar um exemplo. Aliás, você se declara como libertário. Sim, exatamente. Só clarificar isso. Vamos deixar isso bem claro. A questão pontual, eu tava eu sou andando de Uber. Eu vendi meu carro, sou andando de Uber por 2 motivos. É muito mais fácil. Eu moro na frente do meu escritório, então eu tenho uma praticidade. Muito mais fácil e faz campanha também. E faço campanha também. E principalmente que, cara, direção e álcool não combinam. Então, às vezes saio tomar uma cervejinha, tô de Uber, muito mais fácil. Eu tava conversando com o Uber e tal, e perguntando, eu sempre tenho curiosidade, falo muito, né? Político. Chego lá e pergunto pro Uber, por que acontece? Dificuldade? Tá dando dinheiro? Não tá dando dinheiro? Pra entender o mercado, né? Ele falou, cara, tá dando dinheiro legal, o problema é o aluguel do carro. Eu falei, mas você aluga e tal, por que você não financia um? Aí ele, cara, eu queria financiar, tentei, mas o meu score, eu não tenho, o banco não reconhece o Uber como
Profissão. com profissão, e eu acabo tendo que... Não tem juro, não tem acesso, não tem crédito, não tem Exatamente. nada. Aí a gente se pergunta, né? Por que não tem crédito, né? Pô, se o cara tem um olerite considerável ali, ele tem um fluxo de dinheiro razoável. É porque assim, tem gente querendo emprestar pra isso, né? Mas por que não consegue? Isso é uma coisa que eu vivo falando, né? Juro na Europa hoje, a Selic deles é menos 0,4%. A nossa é 6,25. agora 6,25. Então você fala assim, cara, por que alguém não pega lá e traz aqui? Pra isso não acontecer, você tem que me dizer que todo banqueiro existente no mundo hoje é retardado ou que esse é o custo de transação. Exatamente. São as duas únicas explicações. Assim, primeiro, o mercado brasileiro de crédito, de instituições financeiras, é extremamente regulado. Extremamente regulado. Eu trabalhei com auditoria durante alguns anos na Deloitte, e assim, é o mercado mais regulado, dá mais trabalho, tem mais processo de auditoria, sem dúvida, e relatórios para CVM, cara, relatório praticamente bimestral para CVM, cara, é um calhamaço de informações de regulação que dificultam muito, encarecem muito o mercado aqui no Brasil. Então, uma área de crédito no Brasil aqui é realmente difícil. Difícil. Embora... Aí o reflexo é lá o cara do Uber não conseguindo ter o carro dele, vive de aluguel, e a galera fala que, é escravidão. Que o problema é os bancos. E daí, mas a culpa é do banco, por que não empresta? A gente teve essa conversa já. Do 100% de crédito disponível no Brasil, o governo consome 70%. Então, assim, você tem um 30% que sobra para todo mundo. O governo consome 70%, você tem 30% pro resto. Que é juros e déficit. Exatamente. Aí você tem o resto do Brasil, toda a população, empresas e tudo mais, disputando 30%. Uma fatiazinha desse tamanho. Obviamente, você tem uma oferta pequena, uma demanda gigantesca, o juro continua alto. Por isso, se você acompanhar, eu acompanho... Em outras palavras, você pode dizer assim, se o governo conseguir cortar o déficit total, né, dele, né, o déficit primário mais juros pela metade, isso significa que você dobra a quantidade de crédito em rotação no Brasil. Quer dizer que daí seria 70, pega 35, vai um pouquinho mais que dobra, mas... Enfim, você teria um... Cara, é isso. Você corta o déficit pela metade, pronto, você acabou de dobrar o crédito. Aí os bancos vão ter que emprestar para outras pessoas, obviamente você vai ter maior oferta de juros, a tendência é cair. Chão, acabou. Exatamente. Cara, você tem várias fintechs hoje em dia começando a operar, mas ainda extremamente com reguladas. muita dificuldade ainda, Muita né? dificuldade. Eu digo porque eu já... Daí vem os bancão e falam, nope. Aí lá e compro. É mais fácil. Mas assim, acho que é um processo de startups que está se desenvolvendo, as fintechs estão se estruturando melhor. Você tem alguns bons exemplos aí onde elas estão se desenvolvendo, mas ainda você precisa desregular mais o mercado. Uma das coisas que eu defendo abertamente é o que eles fizeram nos Estados Unidos, fizeram no UK e estão discutindo de fazer nos Estados Unidos, que eles chamam de sandbox regulatório, onde a alusão é uma caixa de areia, onde as crianças brincam num ambiente saudável e seguro. Você deixa brincar. Deixa brincar, deixa se sujar. É basicamente... que você reconhece que assim, o setor é, digamos assim, desse tamanho, mas ele pode ser desse tamanho. Então você falou, cara, deixa quieto. Se der uma merda, vai dar uma merda desse tamanho, tudo bem. E basicamente, deixa crescer. Como funciona no UK? Eles determinaram certos parâmetros de volume de transação e tudo mais e deixaram o mercado desregulado. Qual que é o conhecimento por trás disso? Nós não temos informações suficientes para regular um setor desse. E nunca vai ter também, né? Enfim, mas não tem nenhum mínimo, assim, mínimo do mínimo, assim, pra poder... Enfim, não tem história, não tem backlog pra poder fazer o mínimo de regulação. Não vou entrar no mérito se é favorável ou contrário, tô falando sobre o que é a realidade. Mas eles não têm conhecimento. Mesmo numa lógica estatista, se você quisesse, não dá. Então. Não dá, exatamente. Mesmo na Esse lógica... é o clássico argumento, é um argumento, assim, bem libertário, que mesmo quem não é libertário concorda. A gente não sabe nem o que é, como é que você vai criar uma regulação. Exatamente. Aí entram não só fintechs, mas a questão de blockchain, de Bitcoin, enfim, das criptos, as fintechs. Eles criaram um ambiente saudável e seguro ali para... Deixa quieto e deixa crescer. Durante 10 anos. Acho que no UK é 10 anos, Canadá é 5. Eu acho que um prazo razoável aqui no Brasil é 150, no mínimo. Eu diria pelo menos uns 300. Enfim, e deixar rolar isso aí, e deixar elas se desenvolverem. Porque se você regular agora o que vai acontecer, você vai matar o setor. Você simplesmente vai dizimar. Hoje as fintechs não se desenvolvem por causa da regulação. É muito difícil. Eles têm eles chamam de operação ativa vinculada. Você tem que fazer uma operação usando uma financeira de barriga de aluguel. É uma complexidade. Eu digo porque a gente... E isso é uma coisa também que eu... Desculpa te cortar, mas assim, claro. quando eu tava em Portugal, eu tava conversando com o pessoal de startup, de investidor, inclusive, né, que são os venture capital, eles falaram, cara, startup no Brasil não tem graça, você só copia o que tá lá fora, não tem inovação lá. Cara, eu vi essa dói, cara. Mas daí só ele fala... Também, bicho, não tem o que fazer, cara. Eu acho muito engraçado, conversando com investidores americanos principalmente, lá tem muito dinheiro e faltam ideias. Tanto que, assim... Tá sobrando capital. Muita gente arrecada funding, cara, com PowerPoint.
tipo, arrecada milhões com PowerPoint. Claro, não é regra, não é toda hora, né? Mas, cara, Mas tem louco. Tem gente que bota dinheiro em PowerPoint, ideia, e aqui eles chamam de Venture Builder. Eles pegam um cara que é muito bom, um cara que é genial, e falam assim, cara, tem dinheiro, cria alguma coisa. Tipo, cria. E aqui nem dá pra fazer nada, porque... Aqui é o contrário. Falta dinheiro nesse sentido para novas ideias, capital. Cara, e não falta gente com ideia. Não, pelo contrário. Cara, falta capital de risco, basicamente não existe no Brasil. Não existe, assim, tipo... Mas é insegurança jurídica mesmo, né? Puramente. E isso tem que resolver. Assim, eu hoje em dia teria medo de investir, enfim, em qualquer tipo de coisa que envolva qualquer situação trabalhista, tributária. Parte tributária nem se fala. Recentemente você teve a regulação de investidores anjo. Nossa, aquilo foi estúpido. Que basicamente matou. Proíbe logo, é mais fácil. O que eles fizeram foi basicamente isso, proibiram. Ficou proibitivo, na verdade, você ser investidor anjo. Assim, eu acho que eles sentam numa salinha lá, eles se reúnem, assim, como é que a gente vai ferrar o esquema? Como que a gente vai quebrar todo mundo? Acho que... É isso aqui, então faz. Exatamente, às vezes eu acho que é isso. É por isso que a gente tá botando caras que nem você lá pra chegar nos caras e... Exatamente, a gente... melar a festa. Exatamente. Todo mundo fala, mas como que você vai conseguir fazer alguma coisa? Enfim. Se só parar os caras já é um puta de um avanço. Aí eu sempre posso dar o exemplo do Camozato em relação ao IPTU com o Marquesan. Eu acho esse um baita exemplo. O Marquesan, a prefeito de Porto Alegre, que quis botar uma pauta para fazer uma correção de IPTU, enfim. Vai ficar mais justo. Aí vamos corrigir as desigualdades pra cima. Exatamente. Se não me engano, era 300 ou 400 milhões que eles arrecadaram. É uma coisa estúpida assim, e não passou ano passado e esse ano, pelo jeito, também vai afundar. Ele tentou no... A primeira votação foi, acho que 26-10 ele inverteu a votação. Ele inverteu para 26-10 contra. O Ricardo Gomes. O Ricardo Gomes, é verdade. Foi os dois. Os que inverter e agora melou também. São dois, e, cara, foram dois vereadores de 36. De 36. Então, assim, bancada do Novo, que a gente eleja 10, 15, cara, é pequeno. É um estrago. Uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo e todo mundo se surpreende. Quantos deputados federais tem o pessoal? Fiz essa pergunta ontem para dois amigos meus. Um falou 20, outro falou 40. Eles têm 6. Elegeram 6. E é o barulho que esses caras fazem. E o Novo hoje, eu acho que o resultado pessimista pro Novo hoje é 8. Pessimista seria 8 hoje. A minha expectativa... O João, obviamente, fala em 30, 40. Eu sou um pouco mais realista nesse sentido. Acho que ele é muito inspiracional. Eu acho que eu diria um pouquinho menos. Eu acho que provavelmente entre 12 e 15 deputados federais. Se eu tivesse que cravar, eu diria 14. Se eu tivesse que arriscar alguma coisa. Obviamente, nos Estados Unidos... Valendo nada. Valendo 3 Dogecoin. Acho que nos Estados Unidos, de novo, tem senador, tem majoritária, governador. É um pouco mais tranquilo, é um pouco mais fácil. Enfim, você tem previsibilidade um pouco, né? Aqui é muito caos. Mas ainda assim a gente consegue com pouca coisa parar muitos caras e é pra isso que a gente tá botando você lá, cara. Exatamente. Mas eu acho que a gente tem que encerrar porque não vai ficar longo pra cacete aqui. Depois a gente faz alguns podcasts de horas, talvez. Não Exatamente, sei. Tomando cerveja preferencialmente. Vamos ver. Eu não sei, eu acho que o YouTube não gosta muito disso. Não, eles cortam? Tem uma coisinha de não pode drogas ilícitas ou lícitas. Enfim, né? Regras privadas. Regras privadas temos que respeitar, infelizmente, né? Usamos o canal. Mas eu queria fazer vídeo de esquerda pode, né? Essa droga pode, não dá pra saber. Mas enfim. Queria agradecer. E só pra encerrar, quem quiser te ajudar, como é que faz? Bom, Carlos Sviontek, certo? Em todas as redes sociais, até por ter um nome de polaco. Você consegue botar ele embaixo aqui? Vai estar lá no título embaixo, relaxa. Enfim, é nome de polaco, ninguém nunca sabe escrever, mas é Carlos Sviontek, são todas as minhas redes sociais. Então, se digitar, só tem eu. Talvez meu pai, porque eu sou júnior, mas quem usa o Carlos Sviontek sou eu. A gente pode ajudar de várias maneiras. Tem a vaquinha, o Confia Brasil. Se quiser doar o crowdfunding, a gente agradece, até porque o Novo não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral, não usa nenhum dinheiro, nenhum recurso público. Então você não tá pagando por isso, ó. Exatamente. Pronto, já melhorou. Exatamente. Se você quiser colaborar na campanha, agradeço. Se você é do Paraná quiser apoiar, agradeço com o voto. Voluntários também? Voluntários à disposição. Nas minhas redes tem o meu WhatsApp, eu não uso, é o meu número mesmo, se você mandar WhatsApp, sou eu que vou responder. Caramba. Dá um trabalho. Imagina. Na hora que eu sair daqui vai ter mais ou menos... O meu já é Amazônia, cara. Vai ter umas 80 conversas aqui pra responder. Coragem, cara. Mas... Tá bom. Mas assim, a gente acha tempo. Eu sou hiperativo, trabalho pra caramba. Então, entre em contato comigo. Nossa, eu achava que eu trabalhava bastante. Não, gente, teve um dia que eu puxei um dia de 15 horas de trabalho. Aí eu cheguei em casa 1h da manhã, que foi uma reunião com ele. Aí eu fui dormir, acordei no dia seguinte, tava no Instagram, foto dele, sendo trabalho às 5 da manhã. Foi um dia que as coisas apertaram. Eu achei que eu trabalhava.
Eu não falo mais que eu tô cansado, eu penso nele. Mas a gente tá na idade, né? Tá na hora de trabalhar. É agora, né? Agora, se a gente não trabalhar agora, vamos trabalhar quando? Pois é. Mas enfim, todas as Acho que redes é isso sociais, aí, WhatsApp, tudo. Redes sociais, voluntários. Voluntários, quem quiser ajudar na Tal. campanha. E quem quiser divulgar a gente, agradeço. Tamo junto. É isso aí. Valeu, Carlos. Valeu, Rafa.